A parte mais explorada do manifesto, aquela que vai ao encontro, né, que sugere coordenadas para a organização do ensino, da educação pública, é essa parte em que se intitula o Estado em face da educação. Então, o manifesto define o papel do Estado em relação à educação no país. O primeiro ponto que ele estabelece é que a educação é uma função essencialmente pública, ou seja, direito de todos, e para que ela seja aberta a todos, ela deveria ser responsabilidade do Estado. Então, essa escola precisa, para ser aberta a todos, ela precisa ser gratuita, né, para que a população que não tem condições de pagar possa frequentar. Ela deve ser obrigatória, obrigação tanto dos pais em colocar os filhos na escola, quanto do Estado em prover os meios para que as crianças frequentem a escola. Ela deve ser baseada na coeducação. Meninos e meninas juntos. Conseguimos a coeducação. E a laicidade, que é o primeiro ponto de destaque, a ideia de que a escola deve ser neutra, né? Ela não deve constranger ninguém a seguir qualquer tipo de crença ou religião. Ora, o que temos aqui, um símbolo da religião católica. Será que não alcançamos a escola laica? Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo bom? Como vai, qual a sua graça? Rosângela. Rosângela. Eu estou conhecendo a sua escola e me chamou a atenção que eu vi que há um crucifixo ali na outra sala e vejo também que tem uma imagem religiosa. Isso. Essa escola segue alguma doutrina religiosa? Não. É que eu acredito assim, essa imagem é minha, eu ganhei de uma professora e eu sou devota de Nossa Senhora, então eu deixei. E ali a gente acredita assim que estamos sendo abençoados pelo espaço todo, mas não é por nenhuma doutrina, não seguimos nada. Quando ele fala das capacidades biológicas, eles estão querendo contrapor, né, a essa diferenciação por classe social a hierarquia das capacidades, né? Eles acham que a escola, o fluxo, né, da educação escolar proporcionado pelo Estado, né, proporcionado pelas escolas públicas, deveria garantir aos alunos a progressão até o último grau, até o nível superior. Mas essa progressão não seria obrigatória, ela ficaria subordinada às capacidades de cada um. A educação deixa de constituir um privilégio determinado pela condição econômica e social do indivíduo para assumir um caráter biológico, com que ela se organiza para a coletividade em geral, reconhecendo a todo indivíduo o direito a ser educado até onde permitam as suas aptidões naturais, independente de razões de ordem econômica e social. Isso acontece aqui, professora? Sim. De que forma? Na medida em que nós temos alunos de todos os segmentos da sociedade. Nós não privilegiamos ninguém. Um aspecto importante do manifesto, que vai ser uma bandeira de luta desses educadores pioneiros quando eles participam das reformas de ensino, atuam, né, na organização do ensino em vários estados, é a profissionalização do professor, né, a perspectiva de que a formação em nível superior garantiria aos professores um maior preparo para lidar com a complexidade que a educação escolar requeria e uma certa unidade do próprio corpo profissional no sentido, desde o sentido salarial até a questão da própria formação, né, do status social do trabalho. Eu gostaria de interrompê-los brevemente no seu intervalo para levantar uma questão do manifesto que eu escrevi nos anos 30. Vou citar uma pequena frase. Ora, dessa elite deve fazer parte, evidentemente, o professorado de todos os graus. Tereza, a senhora faz parte da elite? Sob um determinado ponto de vista, sim. Sobre qual determinado ponto de vista seria esse? Se nós pensarmos que eu tive a oportunidade de estudar e hoje eu tenho a oportunidade de ensinar, sob esse ponto de vista eu faço parte de uma elite, sim. O senhor faz parte da elite? Eu tenho a mesma opinião que a professora Tereza, né? E desse ponto de vista, que a minha família não tinha condições de dar estudo
e eu consegui fazer o curso superior e depois com a pós e tudo. Eu acho que é um privilégio estar podendo passar, né, o conhecimento para os nossos alunos, que eu acho que a gente tem aqui na escola uma clientela muito receptiva para isso. Agora, se for olhar outros aspectos, a gente está bem abaixo da elite que hoje tem aqui, né? O lançamento do manifesto vai gerar uma repercussão muito forte, tanto na imprensa, né, quanto nos círculos intelectuais, né? A gente tem a publicação de vários artigos, causa uma polêmica muito grande, principalmente com os católicos. É verdade que a igreja, de certa forma, monopolizava o ensino desde a época da colonização, né? A Igreja Católica tinha os principais colégios, né? O assunto Igreja e Estado já apareceu no começo deste modo. Um dos argumentos que a igreja usava era que a escola ia desagregar a sociedade, se ela não tivesse no seu bojo uma orientação mais gregária, mais tradicional. Então havia essa ameaça, digamos, de que um projeto liberal seria um projeto de desagregação e não um projeto de agregação da sociedade brasileira. Os pioneiros da educação nova proclamam: o erro capital do atual sistema de educação pública do Brasil é a falta de continuidade e a falta de articulação no ensino, dos jardins de infância à universidade. O plano dos pioneiros é dividir a instrução em 4 grandes períodos: escola infantil, escola primária, escola secundária e educação superior. Na escola secundária, alunos de todos os grupos sociais vão ter o direito a uma sólida base de cultura geral em 3 anos. Só depois de adquirida essa base de cultura geral, os alunos então se dirigirão, conforme suas aptidões naturais, ao estudo com preponderância intelectual ou preponderância manual. Senhoras e senhores ouvintes, está escrito no manifesto que a escola secundária é o ponto nevrálgico da questão. A escola secundária ou do 3º grau não forma apenas o reduto dos interesses de classe, que criaram e mantém o dualismo dos sistemas escolares. É ainda nesse campo educativo que se levanta a controvérsia sobre o sentido de cultura geral, e se põe o problema relativo à escolha do momento em que a matéria do ensino deve diversificar-se em ramos iniciais de especialização. Não admira, por isto, que a escola secundária seja, nas reformas escolares, o ponto nevrálgico da questão. A escola secundária é o ponto em que o caráter da sociedade de classes, da sociedade discriminatória, né, que o Brasil sempre teve, aparece de forma mais contundente, né? A população pobre vai terminar ali o seu processo de escolarização, vai trabalhar, vai seguir um ramo, né? Vai ter atividades profissionais, né? do curso, no sentido vai entrar para o mercado de trabalho e vai ser mão de obra. E as elites teriam, então, a partir da educação secundária, uma formação geral, humanística, que permitiria que elas continuassem os estudos em nível superior, e aí mesmo o manifesto reconhece, é o ensino superior que forma as elites, né, as elites dirigentes, as elites mais capacitadas para conduzirem o país, para interferirem nos rumos da nação. A educação secundária deveria romper com esse caráter, com a separação, né, entre a educação humanística para as elites e uma formação técnica profissional para o restante da população. Estamos chegando ao final de nossa transmissão. Vamos terminar com uma reflexão para os senhores ouvintes. Vou ler mais uma mensagem deste arrojado manifesto pela reconstrução educacional no Brasil. Nós temos uma missão a cumprir. Insensíveis à indiferença e à hostilidade, em luta aberta contra preconceitos e prevenções enraizadas, caminharemos progressivamente para o termo de nossa tarefa, sem abandonarmos o terreno das realidades, mas sem perdermos de vista os nossos ideais de reconstrução do Brasil na base de uma educação inteiramente nova.